No princípio eram as trevas, e o Senhor disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Isso é um início do Gênesis, capítulo 1. Para nós, luz é fonte de vida também, né? Consequentemente, a matéria-prima dos nossos projetos tem que ser compreendida para que seja muito bem utilizada. E é isso que nós vamos fazer agora, lembrando que, em primeiro lugar, nós vamos falar da luz, mas não como se fôssemos abordar um item da física, e sim um item da arquitetura. Albert Einstein, no começo do século passado, fez o seguinte comentário: vou refletir sobre o que é a luz pelo resto da minha vida. Então, se para Einstein não era uma coisa simples, estamos todos perdoados. Difícil entender a luz, principalmente porque a luz tem uma natureza muito diferente do restante dos conceitos físicos de matéria e de energia. A luz é a fonte da vida, é a fonte, portanto, de beleza, de bem-estar, de bom humor, de alegria e de felicidade. Como nós vimos antes, esta pode ser uma cadeia que nos conduz a bons sentimentos e a coisas muito boas. Portanto, vamos tentar entender a luz para chegar a bons ambientes e nos trazer bons sentimentos e felicidade. Segundo a física, o universo é formado por matéria e por energia. Então vamos definir o que é matéria e o que é energia. Define-se a energia como sendo a capacidade de um corpo, de uma substância ou de um meio físico de realizar trabalho, ação ou movimento, gerar força num determinado corpo ou determinada substância ou meio físico. Ou seja, tudo aquilo que é capaz de gerar, realizar um trabalho ou um movimento em um corpo qualquer, considera-se energia. Pode ser energia solar, energia mecânica, energia elétrica, energia eólica, energia sonora, energia luminosa também, né? E muitas outras, né? Mas é importante saber que a nossa energia luminosa faz parte desse conceito de que é capaz de gerar trabalho, ação, movimento em um determinado corpo. E define-se matéria como qualquer substância que tem massa, tudo que tem volume e que ocupa lugar no espaço, que pode se apresentar tanto como sólido, como líquido e gasoso. Ou seja, a matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço e a energia é a habilidade de um corpo ou qualquer substância de realizar uma ação, de transferir uma força. Então, são as duas coisas que nós precisamos entender. Por quê? Porque é sabido que luz é energia, né? Nós todos sabemos que a energia é produzida por uma fonte, seja ela natural ou artificial, e que essa energia caminha através de ondas eletromagnéticas, chega até os nossos fotorreceptores na retina, causando as nossas impressões visuais. Mas há uma curiosidade na física a respeito da luz, e talvez por isso ela tenha habitado todas as questões polêmicas dos estudiosos desde sempre, desde os gregos, porque a luz não é apenas energia, a luz também é matéria. Particularidade que é chamada de dualidade onda-partícula, onda de energia, partícula de matéria. Então, nós temos que lembrar o seguinte: a energia radiante é transmitida na forma de ondas eletromagnéticas que são identificadas pelo seu comprimento de onda. Ou seja, essa energia luminosa que vem do Sol, ela vem através de ondas eletromagnéticas que são caracterizadas, cada uma dos seus diferentes tipos, por um comprimento de onda. Então, essas radiações transmitidas por ondas eletromagnéticas é que vão estimular as nossas células fotorreceptoras e vão causar as nossas impressões visuais. Mas acontece que, nas mesmas radiações transportadas por ondas eletromagnéticas, existem também corpúsculos microscópicos, a quem Einstein chamou de fótons. Os fótons também são capazes de estimular os nossos fotorreceptores, portanto, a dualidade onda-partícula significa que as radiações vindas do Sol carregam energia e carregam corpúsculos, ambos por comprimentos de onda, que vão estimular as nossas células da retina fotorreceptoras. Realmente foi na época de Isaac Newton, a primeira vez depois disso que ele deu muita atenção a compreensão da natureza da luz.
E foi ele que fez a primeira experiência da decomposição da luz branca em todos os seus diferentes comprimentos de onda, todas as diferentes radiações, diferentes fótons, né? Cores, que são os feixes de fótons que compõem a luz branca, com a famosa experiência de Newton. Um corpo que é atravessado por uma luz branca refrata e, por conta do diferente comprimento de onda, a gente consegue ver a composição da luz branca. Isso daí aconteceu lá pelo século XVII, 1600 e alguma coisa, com Newton. Ele definiu muitas coisas, ele tem um trabalho, se não me falha a memória, chama-se Optics. Ele definiu muitas outras características da luz e definiu que a luz não era energia, era corpuscular. Então, Newton foi o primeiro que trouxe a ideia de que havia corpúsculos minúsculos nas radiações da luz. Depois, o estudioso holandês Huygens veio contradizer Isaac Newton e dizer que não, que a luz realmente é energia e não é matéria, não é corpuscular. E com isso, essa polêmica perdurou até que Thomas Young, através de muitas experiências, mostrou o comportamento ondulatório da luz. Então vejam que quantos cérebros brilhantes discutiram se era uma coisa ou era outra, até que, com a teoria quântica de Max Planck, esses estudos permitiram que o físico alemão Albert Einstein formulasse então o conceito de quanta de energia, denominado por ele fóton, atribuindo novamente à luz uma propriedade corpuscular, portanto, voltando à natureza matéria da luz. Esses estudos e essas polêmicas permitiram que o físico francês Louis de Broglie formulasse a sua teoria da dualidade onda-partícula. A ideia de que a composição de cores pode ser considerada feixes de luz do violeta, azul, lisian, verde, amarelo, laranja e vermelho como fontes de fótons, que talvez seja mais fácil para algumas pessoas entenderem que esse conjunto de feixes de fótons batendo numa superfície são absorvidos em parte pela superfície e devolvidos à nossa visão naquilo que não foi absorvido pela superfície. E isso é a nossa impressão da cor. Vamos ver se isso facilita vocês e nós vamos abordar isso aqui a partir de agora. A luz tem uma onda tão minúscula que nós acabamos vendo o feixe luminoso como uma linha reta. Nós vamos colocar aqui alguns filminhos que mostram muito bem como se comportam essas ondas a partir de alguns eventos, como uma explosão, como é fácil de perceber a distribuição das ondas. Então, o imenso calor da explosão altera as moléculas da atmosfera em torno e produz essa diferença da atmosfera quente com a atmosfera fria que ainda não foi alcançada pela onda. E é com isso que vocês veem como funcionam as ondas, né? Só para dar um pedacinho esse filme que nós estamos passando agora, ele ilustra isso com facilidade e ajuda a compreender a natureza das ondas. Por exemplo, adiante. As ondas são perturbações que se propagam em qualquer meio transportando energia. Essa é a definição de ondas, né? E são medidas pelo seu comprimento. O comprimento é a parte superior, a parte inferior, de onde começa um, começa outro, é o comprimento de onda daquela determinada fonte de energia. Quando nós falamos em comprimento de onda, significa que cada uma das cores que compõem a luz branca é composta por cores diferentes, cada qual com a sua determinada característica de comprimento de onda, sendo que as menores, mais estreitas, são das tonalidades violetas e azuis, e as mais longas são aquelas que se identificam com vermelho, chegando ao infravermelho. Violetas e ultravioletas, vermelhos e infravermelhos. Nós enxergamos só a partir do violeta, não enxergamos ultravioleta, e só vermelho, não enxergamos o infravermelho. Imagine um raio de sol chegando até a Terra com tal distância em tal mínima dimensão da Terra. É como se fosse um raiozinho do Sol chegando na Terra. Por isso que os raios do Sol para nós são paralelos, porque eles vêm de uma distância tão grande que nós não podemos ver a diferença de inclinação da origem e a chegada na Terra. Para nós, realmente, a energia que vem do Sol é uma linha reta. E se nós considerarmos que essa linha reta não é uma linha reta, são ondas que têm uma curvatura acima e abaixo, em torno de um eixo, nós precisaríamos imaginar que estamos falando de ondas, mas elas são tão pequenas, tão próximas, tão diminutas, tão microscópicas,
que para a nossa prática os raios do Sol passam a ser retos, lineares, e quando chegam à Terra eles são paralelos, de modo que nós vamos considerá-los assim, porque para o nosso uso, na nossa aplicação, é mais fácil entendê-los dessa forma. Este filminho que nós introduzimos agora evidencia um feixe de fótons caminhando pelo interior de uma garrafa PET, e com todas as reflexões internas e modificações que sofre ao atravessar esse meio diferente do que o espaço, apenas para ver como a luz funciona em linha reta e o que acontece com as reflexões. Depois nós vamos ver de novo que o que aconteceu foi nada mais do que esse gráfico das ondas, só que para nós, a nossa visão vê tudo numa linha reta, como nós dissemos agora há pouco. Então nós discorremos um pouco sobre as ondas, mas o que conta é exatamente isso. Além disso, uma coisa muito importante e significativa para o nosso trabalho: de todas as radiações que o Sol emite em direção à Terra, variadíssimas radiações que vão desde os raios gama, ultravioletas, depois ondas curtas, médias, longas, de todas as radiações, nossos fotorreceptores só percebem um pedaço muito pequenininho, que vai dos comprimentos de onda de 380 nanômetros, ou 380 bilionésimos de metro, até 780 nanômetros, que são 780 bilionésimos de metro. O que quer dizer isso? De todas as radiações, uma porção minúscula é vista pelos nossos fotorreceptores. Isso significa que, se nós considerarmos o conjunto, e essa fotografia que eu estou apresentando aqui, que é pertencente ao Osram, preparada pelo Osram, eu acho ela muito inteligente, muito esclarecedora de como se comportam as radiações emitidas pelo Sol e que chegam até o nosso sistema de visão. Aqui nós vemos a luz do Sol se decompondo em todas as radiações, com mínimos comprimentos de onda na parte inferior e mais longos na parte superior. Só no meio de 380 a 780 nanômetros é que nós podemos perceber essa luz. Então, se nós continuarmos com esse feixe luminoso e então aplicarmos a experiência do prisma de Newton, fazendo com que esse feixe se decomponha, nós vamos ver que de todas as radiações emitidas no espaço pelo nosso astro-rei, o importante centro do sistema solar, essa porção minúscula se decompõe em cores que vão do violeta até o vermelho, passando no azul, cian, verde, amarelo, laranja e vermelho. Esse gráfico da composição das cores é básico para nós entendermos as nossas cores, das nossas lâmpadas, as cores que nós vamos usar nos nossos ambientes. Então eu vou colocar aqui, ao lado desse conjunto da Osram, eu vou colocar um gráfico de distribuição espectral, que é a representação que nós vamos utilizar para selecionar a qualidade de cor que nós desejamos para as nossas fontes nos interiores dos nossos espaços, do que nós vamos desenhar. Reparem que esse gráfico reproduz muito bem, ele é bastante parecido com a decomposição uniforme da luz branca da luz solar. Esse gráfico representa a luz natural, ele não é um gráfico de uma lâmpada, da luz natural num determinado momento do dia, que é mais para manhã do que para tarde, porque reparem quanto tem de azul, portanto deixando a tonalidade da luz mais branca, e como tem menos vermelho, né? Seria o contrário se fosse à tarde. Aqui, por exemplo, nós vemos mais para o meio-dia, já aumentando o vermelho e diminuindo um pouco o azul, e aqui menos azul e mais vermelho, luz da tarde. Mas reparem que são variações da mesma composição, com os mesmos comprimentos de onda, porque isso é o que nós conseguimos ver. Agora, se nós invertermos essa foto, nós vamos ver que a luz que passa pelo prisma de Newton se decompõe nas 7 cores, que vão do 380 aos 780 nanômetros, nós temos o gráfico que representa a luz natural, assim como vamos ver muitos desses gráficos representando a luz das fontes artificiais que nós vamos usar. Na era LED,
compreender e interpretar esses gráficos é muito importante para se saber que tipo de luz nós estamos introduzindo nos nossos ambientes.